A porta do escritório do meu chefe, Ricardo Almeida, parecia uma guilhotina prestes a cair. O ar na Inovatec Soluções, a empresa de tecnologia para a qual eu dedicara os últimos 8 anos da minha vida, de repente ficou rarefeito, pesado com uma premonição que eu não conseguia ignorar. Eu tinha sido convocado para uma reunião de alinhamento estratégico, às 5 da tarde de uma sexta-feira, o que no jargão corporativo raramente significava boas notícias. Lucas, sente-se, disse Ricardo, sem levantar os olhos de uma pilha de papéis em sua mesa de mogno. Seu tom era falsamente casual, o tipo de tom que um médico usa antes de dar um diagnóstico ruim. Como você sabe, a empresa está passando por uma reestruturação significativa. Estamos otimizando nossas equipes para enfrentar os desafios do futuro. Eu assenti, meu coração começando a bater um ritmo surdo contra minhas costelas. Eu conhecia o roteiro. Eu mesmo já havia ajudado a escrevê-lo para outros departamentos. Otimizar, alinhar, sinergia, eram todas palavras bonitas para a mesma coisa feia. E, infelizmente, sua posição foi identificada como redundante em nossa nova estrutura. Ele finalmente disse, olhando para mim com uma expressão de piedade ensaiada. Seu último dia é hoje. O RH já preparou seu pacote de rescisão. As palavras me atingiram como um soco no estômago, tirando todo o ar dos meus pulmões. 8 anos. 8 anos de noites mal dormidas, de fins de semana sacrificados, de projetos que eu tratei como se fossem meus próprios filhos. Eu tinha sido o primeiro a chegar e o último a sair. Eu havia liderado a equipe que desenvolveu o software que se tornou a principal fonte de receita da empresa. E agora, eu era redundante. Saí do prédio em um transe, com uma caixa de papelão contendo os restos da minha vida profissional nos braços. O trânsito de São Paulo estava caótico como sempre, mas eu mal o notei. Minha mente estava focada em uma única coisa. Como eu contaria para Isabela, minha noiva, o centro do meu universo. Estávamos juntos há 5 anos, com o casamento marcado para o ano seguinte. Tudo o que eu fazia, cada hora extra, cada sacrifício, era para construir um futuro para nós. O apartamento luxuoso no Itaim Bibi, as viagens para a Europa, o anel de diamante que brilhava em seu dedo. Tudo era um testemunho do meu esforço, da minha dedicação em dar a ela a vida que eu achava que ela merecia. Quando cheguei em casa, ela estava na sala, folheando uma revista de moda. O cheiro do seu perfume caro pairava no ar. Ela ergueu os olhos, seu sorriso perfeito vacilando um pouco ao ver a caixa em minhas mãos e a expressão no meu rosto. "O que aconteceu?" ela perguntou, sua voz com uma ponta de cautela. "Fui demitido", eu disse, as palavras saindo secas, quebradiças. "Eles estão reestruturando." Eu esperava um abraço, esperava palavras de conforto, "Nós vamos superar isso juntos." Eu esperava que ela fosse meu porto seguro na tempestade. Em vez disso, ela se levantou, cruzou os braços e uma expressão fria como gelo tomou conta de seu rosto bonito. "Demitido?" ela repetiu, a palavra soando como uma ofensa pessoal. "Lucas, você está brincando comigo." "Não, Isa, é sério." Ela andou de um lado para o outro por um momento, o som de seus saltos no piso de madeira ecoando o martelar em minha cabeça. Então ela parou e olhou para mim, não com simpatia, mas com uma espécie de avaliação fria e calculista que eu nunca tinha visto antes. "Então é isso?" ela disse. "Acabou. Todo o plano, tudo pelo que trabalhamos." "Não, não acabou", eu disse, tentando manter a voz firme. "É apenas um contratempo. Eu vou encontrar outro emprego, um ainda melhor. Nós vamos ficar bem." Foi então que ela riu. Um riso curto, amargo, desprovido de qualquer humor. "Nós, Lucas, não existe nós. Eu não posso atrelar meu futuro a um fracassado." A palavra fracassado pairou no ar entre nós, venenosa e irrevogável. Senti como se ela tivesse me esbofeteado. Olhei para ela, a mulher que eu amava, a mulher com quem eu planejava passar o resto da minha vida, e vi uma completa estranha. "Você não pode estar falando sério", eu sussurrei. "Eu nunca estive mais séria", disse ela, sua voz agora cortante. Ela deslizou o anel de noivado do dedo e o colocou sobre a mesa de centro de vidro.
O som do diamante batendo na superfície foi o som mais alto que eu já ouvi. Acabou, Lucas. Eu preciso de alguém que possa me dar segurança, estabilidade. Não posso apostar minha vida em alguém que pode ser descartado como lixo. Ela pegou sua bolsa de grife, caminhou até a porta e, sem um olhar para trás, saiu da minha vida, deixando-me sozinho no apartamento silencioso com uma caixa de papelão e o eco de suas palavras cruéis. Fracassado. A palavra se cravou em minha mente, uma farpa envenenada. Naquele momento, no ponto mais baixo da minha vida, eu não sabia, mas aquela humilhação, aquela traição brutal, não seria o meu fim, seria o meu combustível. Isabela jamais poderia imaginar a tempestade que ela havia acabado de despertar. A verdade é que eu deveria ter visto os sinais. O amor, especialmente o tipo desesperado que eu sentia por Isabela, tem uma maneira de nos tornar convenientemente cegos. Olhando para trás, os 5 anos que passamos juntos foram uma longa e lenta aula sobre as prioridades dela, uma aula que eu me recusei a aprender. Eu a conhecia em uma galeria de arte. Eu estava lá para apreciar a exposição. Ela estava lá para ser vista. Isabela era deslumbrante, com uma confiança que beirava a arrogância e um charme que podia desarmar um exército. Eu, um desenvolvedor de software de classe média com mais ambição do que dinheiro, fiquei instantaneamente apaixonado. Para mim, ela era a personificação do sucesso, de um mundo que eu aspirava a alcançar. No início era tudo sobre paixão e sonhos compartilhados, ou, mais precisamente, sobre eu me encaixar nos sonhos dela. Ela falava incessantemente sobre a casa que teríamos em um condomínio fechado, as escolas particulares para nossos futuros filhos, as férias anuais em St. Bart's. Eu, na minha ingenuidade, achava que estávamos construindo um futuro juntos. Na realidade, eu estava apenas recebendo as especificações do projeto. Meu trabalho na Inovatec Soluções era exigente, mas estável. Eu era bom no que fazia, respeitado por meus colegas. Mas, para Isabela, meu salário era apenas um meio para um fim. Ela nunca perguntou sobre os detalhes dos meus projetos ou as complexidades do código que eu escrevia. Ela só perguntava sobre bônus, aumentos e opções de ações. O Fernando da sua equipe não acabou de ser promovido a gerente sênior? Ela perguntava casualmente durante o jantar em um restaurante caro que eu mal podia pagar. Ele parece ter a metade da sua experiência. Os amigos dela eram um reflexo de seus valores. Um círculo fechado de mulheres cujos maridos e namorados eram banqueiros, cirurgiões ou herdeiros. Nos encontros sociais, eu me sentia como uma peça de exibição exótica. Este é o Lucas, Isabela me apresentava. Ele trabalha com tecnologia, é muito criativo. A palavra criativo era dita com um tom que a fazia soar como sinônimo de instável ou pobre. Eu ignorei tudo isso. Ignorei o jeito como os olhos dela brilhavam mais quando eu lhe dava uma joia do que quando eu dizia que a amava. Ignorei as conversas telefônicas sussurradas com a mãe dela, onde a frase "ele tem potencial" era frequentemente usada. Eu acreditava que meu amor e minha dedicação seriam suficientes para provar meu valor. Eu me convenci de que, uma vez que alcançássemos o nível de sucesso que ela desejava, ela finalmente veria o homem por trás do provedor. O sacrifício tornou-se minha segunda natureza. Recusei uma oferta de emprego em uma startup promissora, mas arriscada, porque Isabela insistiu que a estabilidade da Inovatec era mais importante. Vendi meu carro antigo, que eu adorava, para dar a entrada no SUV de luxo que ela queria. Abri mão dos meus hobbies, como fotografia e caminhadas, porque não tínhamos tempo para essas coisas, em nossa busca por uma vida melhor. Eu estava tão focado em construir o castelo dela que não percebi que estava me aprisionando nas masmorras. A demissão foi o terremoto que abalou as fundações do nosso relacionamento, revelando que a estrutura inteira era podre. Sua crueldade naquele dia não nasceu do momento. Estava latente, esperando pela primeira rachadura na minha fachada de sucesso para emergir. Ela não estava me deixando por causa de um emprego perdido. Ela estava me deixando porque o ativo que eu representava havia sido desvalorizado. Eu não era mais um bom investimento. Os dias que se seguiram à partida dela foram um borrão de dor e humilhação. O apartamento, antes um símbolo de nossas aspirações, agora parecia uma tumba cavernosa e silenciosa. Cada objeto, o sofá onde nos aninhávamos,
A mesa de jantar onde ela criticava minhas escolhas de carreira, a cama onde eu dormia sozinho, era um lembrete torturante do que eu havia perdido. Ou melhor, do que eu nunca tive. Passei uma semana mergulhado na autocomiseração. Mal comia, mal dormia. Eu revivia a cena da demissão e a cena da separação em um loop infinito, cada palavra, cada olhar me cortando mais fundo. A palavra fracassado ecoava em minha mente, tornando-se minha própria voz interior. O ponto de virada não foi um momento dramático de epifania, mas um despertar lento e doloroso. Começou quando, por puro tédio e masoquismo, entrei nas redes sociais de Isabela. Ela não perdeu tempo. Já havia fotos dela em festas, jantares, sempre sorrindo, sempre cercada por pessoas ricas e bem-sucedidas. Em uma foto, ela estava ao lado de um homem mais velho, um empresário conhecido na cidade, com a mão possessivamente em seu braço. A legenda dizia: finalmente respirando ar fresco. Novos começos. Sem peso morto. Sem peso morto. Era eu. Aquilo deveria ter me destruído, mas em vez disso acendeu uma faísca. Uma faísca de raiva pura e gelada. A tristeza começou a se solidificar em determinação. Quem era ela para me chamar de fracassado? Uma mulher cuja única habilidade era gastar o dinheiro que outros ganhavam? Uma mulher que media o valor humano pelo limite do cartão de crédito? Naquela noite levantei-me do sofá, fui até meu antigo escritório e abri o armário. No fundo, debaixo de pilhas de manuais de software antigos, estava meu velho laptop pessoal, coberto de poeira. Eu o abri, rezei para que a bateria ainda funcionasse e o liguei. Na área de trabalho, havia uma pasta que eu não abria há anos. O nome da pasta era Projeto Quimera. Dentro estava minha verdadeira paixão. Uma ideia que tive na faculdade, um conceito para uma plataforma de software que eu acreditava que poderia revolucionar a maneira como as pequenas empresas gerenciavam seus dados. Eu havia trabalhado nela obsessivamente por um tempo, mas a abandonei quando consegui o emprego na Inovatec. A segurança e a necessidade de financiar o estilo de vida de Isabela haviam enterrado meu sonho. Enquanto eu lia minhas anotações antigas, o código rudimentar, os planos de negócios sonhadores, a raiva começou a se transformar em algo mais produtivo. Ambição. Uma ambição que não era para comprar a aprovação de ninguém, mas para provar meu próprio valor para a única pessoa que importava. Eu mesmo. Fechei o laptop com uma nova resolução. Isabela achava que eu era um fracassado? Eu mostraria a ela e ao mundo o que um fracassado era capaz de fazer. A vingança não seria confrontá-la ou implorar para que voltasse. A vingança seria o meu sucesso retumbante, um sucesso construído sobre as cinzas da vida que ela queimou. Eu não precisava mais dela como meu centro. A partir daquele momento, o projeto Quimera seria. Transformar a raiva em ação foi a parte mais difícil. Meu apartamento parecia um mausoléu para uma vida que não era mais minha. Cada canto guardava uma memória de Isabela, e a solidão era um peso físico. Nos primeiros dias, a procrastinação era minha única companheira. Eu me sentava em frente ao laptop com os arquivos do projeto Quimera abertos, mas minha mente vagava, perdida em um ciclo de e se e porquês. A disciplina veio de um lugar inesperado. Certo dia, ao esvaziar o armário de Isabela, encontrei uma caixa de sapatos cheia de recibos de presentes que eu havia lhe dado. Anéis, bolsas, sapatos. Milhares de reais em provas materiais do meu esforço para comprar seu afeto. Aquela visão me enojou. Peguei a caixa, joguei-a no lixo e naquele instante, algo se libertou. A dor deu lugar a um foco frio e cortante. O projeto Quimera, agora rebatizado para Conecta Sphere, tornou-se minha obsessão. A ideia era criar uma plataforma intuitiva e acessível que permitisse a pequenas e médias empresas integrar todas as suas operações, vendas, marketing, finanças, logística, em um único painel. Era ambicioso, mas eu sabia que havia uma lacuna enorme no mercado. As primeiras semanas foram um mergulho solitário no código. Eu trabalhava 18 horas por dia, movido a café e a uma determinação feroz. O apartamento, antes silencioso com a ausência dela, agora zumbia com o som do meu teclado. Usei minhas economias e o dinheiro da rescisão para sobreviver, racionando cada centavo. Vendi o SUV de luxo, um ato simbolicamente catártico,
e comprei um carro usado e confiável. Logo percebi que não conseguiria fazer isso sozinho. A escala do projeto era grande demais para um homem só. Foi quando pensei em Matheus. Matheus e eu éramos colegas de quarto na faculdade, dois nerds de computação com sonhos grandiosos. Enquanto eu seguia o caminho corporativo seguro, ele se tornou um empreendedor em série, com alguns sucessos modestos e alguns fracassos espetaculares. Ele era brilhante, caótico e a única pessoa que sempre acreditou no potencial do meu projeto. Liguei para ele, meu coração na boca, sentindo-me vulnerável pela primeira vez em semanas. Expliquei a situação, a demissão, a separação, a ideia que eu havia desenterrado. Ele ouviu em silêncio e, quando terminei, houve uma pausa. Lucas, eu sempre te disse que a Inovatec estava desperdiçando seu talento, disse Matheus, sua voz cheia de uma energia contagiante. Demorou, hein? Estou dentro. Mas vamos fazer do meu jeito. Sem escritórios chiques, sem enrolação, apenas trabalho duro e resultados. Matheus se mudou para meu apartamento na semana seguinte. Meu espaçoso refúgio de solteiro se transformou em um quartel-general de startup. Quadros brancos cobriam as paredes, caixas de pizza se empilhavam na cozinha e o cheiro de café fresco era constante. Ele era o caos para a minha ordem, o sonhador para o meu pragmatismo. Éramos a equipe perfeita. A escalada foi brutal. Passamos meses refinando o protótipo. As noites se fundiam com os dias. Houve bugs que quase nos levaram à loucura, debates acalorados sobre a interface do usuário e momentos de dúvida excruciante. Mas, a cada problema resolvido, a cada linha de código que funcionava perfeitamente, nossa confiança crescia. O próximo passo era o mais assustador: encontrar investidores. Criamos uma apresentação impecável e começamos a marcar reuniões. A maioria dos investidores de capital de risco nos rejeitou de cara. O mercado está saturado, diziam. É muito ambicioso. Vocês não têm um histórico comprovado. Cada não era como um eco da voz de Isabela me chamando de fracassado. Mas nós persistimos. Refinamos nossa apresentação, usamos nossos contatos limitados e finalmente conseguimos uma reunião com a Capital Visionário, uma empresa de investimento de boutique conhecida por apostar em ideias disruptivas. A sócia-gerente, uma mulher formidável chamada Helena Torres, nos ouviu por 1 hora, fazendo perguntas incisivas que testaram cada aspecto do nosso plano. Ao final da reunião, ela se recostou na cadeira, olhou para nós e disse: "Gosto da paixão de vocês e detesto o monopólio que os gigantes da tecnologia têm sobre as PMEs. Vocês têm uma chance. Vou lhes dar o investimento inicial, mas se não me mostrarem um crescimento exponencial em 6 meses, eu mesma puxo o tapete de vocês." Saímos daquela reunião sentindo como se tivéssemos acabado de escalar o Everest. Aquele foi o nosso ponto de virada real. O dinheiro de Helena não apenas financiou nossa operação, mas também nos deu a validação de que precisávamos. Não éramos mais apenas 2 caras com uma ideia em um apartamento. Éramos uma empresa. Éramos a Connectasphere e estávamos prestes a decolar. Isabela não fazia ideia do que estava por vir. Os 6 meses seguintes foram um furacão. Com o investimento da Capital Visionário, contratamos uma pequena equipe de desenvolvedores talentosos, alugamos um modesto escritório em um bairro comercial e lançamos oficialmente a Connectasphere. O sucesso não foi instantâneo, mas foi constante e avassalador. Nossa estratégia era focar no que as grandes empresas de tecnologia ignoravam: o atendimento ao cliente. Oferecemos suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, tutoriais personalizados e preços flexíveis. A notícia se espalhou como um incêndio no mundo das pequenas empresas. Em 1 ano, tínhamos milhares de clientes. Em 2 anos, estávamos em dezenas de milhares, com uma taxa de retenção de clientes de 98%. A mídia de tecnologia começou a nos notar. Primeiro foram blogs de nicho, depois revistas de negócios e, finalmente, os principais jornais. Connectasphere, a startup que desafia os gigantes, era uma manchete comum. Meu nome, Lucas Almeida, começou a aparecer em listas de 30 abaixo de 30 para ficar de olho, mesmo que eu já tivesse passado dessa idade. Fui convidado para dar palestras em conferências de tecnologia e entrevistas na televisão. O fracassado agora era um visionário. Eu me mantive focado, quase monasticamente.
O trabalho consumia minha vida, mas era uma exaustão gratificante, diferente do vazio que eu sentia na Inovatec. Matheus, como CEO, era o rosto público da empresa, enquanto eu, como CTO, era o cérebro por trás da tecnologia. Compramos um andar inteiro em um prédio comercial moderno, com vista para a cidade. O mesmo horizonte que antes parecia zombar de mim, agora parecia um reino de possibilidades. E Isabela? Ah, Isabela estava assistindo. Eu sabia disso. Embora eu a tivesse bloqueado em todas as redes sociais, tínhamos amigos em comum. As notícias chegavam a mim. Ela ainda estava com o empresário rico, mas, segundo os boatos, o relacionamento era tumultuado. Ele era controlador e a tratava mais como um acessório do que como uma parceira. Uma ironia deliciosa que eu saboreava em silêncio. O clímax da minha vingança silenciosa aconteceu cerca de 3 anos após a minha demissão. A Connectasphere estava sendo avaliada em centenas de milhões de dólares e estávamos nos preparando para uma nova rodada de investimentos que nos transformaria em um unicórnio. Uma startup avaliada em mais de $1 bilhão. Foi então que meu telefone tocou. Um número desconhecido. Eu atendi. Lucas? A voz era hesitante, mas inconfundível. Era Isabela. Houve um silêncio pesado. Eu não disse nada, deixando-a se contorcer na própria audácia. Sou eu, Isabela, ela continuou. Eu tenho visto as notícias sobre sua empresa. É incrível. Parabéns. Obrigado, eu disse, minha voz calma, desprovida de emoção. Eu estava pensando, ela começou, talvez pudéssemos tomar um café, colocar o papo em dia. Eu sinto sua falta. Sente minha falta. As palavras eram tão falsas, tão transparentes. Ela não sentia minha falta. Ela sentia falta do que eu poderia ter sido e do que eu havia me tornado. Ela sentia a falta da oportunidade que deixou escapar. Tudo bem, eu disse, para a surpresa dela e, honestamente, para a minha própria. Podemos nos encontrar. Marcamos em um restaurante. Um lugar elegante, mas discreto, um dos meus novos favoritos. Eu cheguei na hora. Ela chegou 10 minutos atrasada, uma tática antiga para parecer importante. Ela estava impecável, como sempre, vestindo um vestido que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro, mas havia algo diferente nela. Havia uma tensão em seu sorriso, uma pitada de desespero em seus olhos. Ela falou sem parar sobre o quão orgulhosa estava de mim, como sempre soube que eu tinha esse potencial. Ela tentou flertar, tocando meu braço, rindo alto demais das minhas respostas monossilábicas. Era uma performance, e uma performance ruim. Quando ela finalmente fez uma pausa, eu me inclinei para a frente. Isabela, por que você realmente queria me encontrar? Perguntei diretamente. Ela foi pega de surpresa. Eu já disse. Eu sinto... Não. Eu a interrompi. Minha voz ainda calma, mas agora com um fio de aço. Seja honesta. Pelo menos uma vez. Seu rosto vacilou. A máscara caiu, revelando a insegurança por baixo. Eu cometi um erro, Lucas. Ela sussurrou. As lágrimas finalmente parecendo genuínas. Eu fui uma tola. Eu era jovem, materialista. Eu não sabia o que era o amor de verdade. A vida com ele não é o que parece. Ele não me respeita como você respeitava. Eu a escutei, sem interromper. Deixei que ela esvaziasse sua alma arrependida sobre a mesa. Quando ela terminou, esperou que eu dissesse algo, que a confortasse, que talvez oferecesse uma segunda chance. Em vez disso, chamei o garçom e pedi a conta. Enquanto pagava, olhei para ela. Você não cometeu um erro porque me deixou, Isabela. Você cometeu um erro porque nunca me viu de verdade. Você só via meu potencial de ganho. Quando ele desapareceu, você foi embora. Agora que ele voltou, multiplicado por 1000, você está aqui. Levantei-me da mesa. Eu te desejo o melhor. De verdade. Mas o seu problema nunca foi sobre dinheiro ou segurança. Foi sobre caráter. E isso é algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Virei-me e saí do restaurante, deixando-a sentada sozinha à mesa, com sua bebida intocada e o reflexo de seu próprio erro nos olhos. Não senti triunfo, não senti ódio. Senti apenas um profundo e absoluto encerramento. A porta se fechou atrás de mim, não apenas a do restaurante,
mas a de um capítulo da minha vida que eu havia finalmente terminado de escrever em meus próprios termos. A vida depois daquele encontro com Isabela adquiriu uma nova clareza. Aquele último fio que me ligava ao passado havia sido cortado. Eu não era mais o homem que buscava validação ou que vivia na sombra de uma humilhação. Eu era o arquiteto da minha própria realidade. E essa realidade era mais rica e gratificante do que qualquer sonho que eu já tive com ela. A Connectasphere continuou sua ascensão meteórica. Tornamo-nos, de fato, uma empresa unicórnio, e a vida mudou drasticamente. Mudei-me do apartamento que um dia pareceu uma prisão para uma cobertura com uma vista panorâmica de São Paulo, mas o luxo não era o objetivo, era um subproduto. O verdadeiro prêmio era a liberdade. A liberdade de criar, de inovar, de construir algo significativo. Encontrei o amor novamente, mas desta vez foi diferente. Conheci Sofia em uma instituição de caridade que minha empresa apoiava. Ela era uma arquiteta que dedicava seu tempo livre a projetos de habitação para comunidades de baixa renda. Ela era inteligente, engraçada, com os pés no chão e uma paixão genuína por fazer a diferença. Quando contei a ela minha história, ela não ficou impressionada com o dinheiro ou o sucesso. Ela ficou impressionada com a resiliência. Você transformou sua maior dor em seu maior propósito, disse ela. Com Sofia eu não precisava provar nada. Nosso relacionamento era baseado em respeito mútuo e admiração, não em extratos bancários. Um dia, cerca de 1 ano após nosso último encontro, recebi um e-mail de um remetente desconhecido. Era uma notícia de um portal de fofocas sobre celebridades. A manchete dizia: fim do conto de fadas. Empresário abandona socialite após perdas financeiras. O artigo detalhava como o ex-parceiro de Isabela havia sofrido um grande revés nos negócios e, para cortar custos, terminou o relacionamento com ela, deixando-a sem o estilo de vida luxuoso a que se acostumara. Segundo fontes, ela estava tentando vender suas joias e bolsas para manter as aparências. Não senti prazer em sua desgraça. Senti uma espécie de tristeza melancólica. Ela havia apostado tudo na superficialidade, e quando as luzes se apagaram, ela ficou sozinha no escuro. Meu antigo chefe, Ricardo Almeida, da Inovatec, tentou me contatar algumas vezes, convidando-me para almoçar, sugerindo parcerias estratégicas. Eu sempre recusava educadamente. A Inovatec, sem inovação e tendo perdido muitos de seus melhores talentos, estava lutando para se manter relevante. Eles haviam descartado o ouro em busca de pedras e agora percebiam seu erro tarde demais. Hoje, quando olho para trás, não sinto amargura. Sou grato pela demissão. Sou grato pela traição de Isabela. Aqueles momentos de dor profunda foram os catalisadores que me forçaram a sair do caminho confortável, mas insatisfatório, em que eu estava. Eles me obrigaram a confrontar minhas próprias inseguranças e a redescobrir a paixão que eu havia enterrado. O sucesso não é a ausência de fracasso, é a capacidade de se levantar depois de cair, mais forte e mais sábio. Fracassado não é um estado permanente, é um julgamento, e o único julgamento que importa é o que fazemos de nós mesmos. Eu aprendi que a melhor vingança não é destruir seus inimigos, mas construir a si mesmo a um ponto em que eles se tornem irrelevantes. Minha felicidade, minha paz de espírito e o impacto positivo que minha empresa tem na vida de milhares de empreendedores, essa é a minha resposta final. Isabela queria uma vida de conto de fadas, mas não entendeu que os personagens mais fortes não são os que nascem na realeza, mas os que enfrentam os dragões e constroem seus próprios reinos. E do alto do meu reino, construído com código, suor e resiliência, eu olho para o futuro, não com a necessidade de provar nada a ninguém, mas com a serena satisfação de saber que eu sou, finalmente, o mestre do meu próprio destino. O que define o verdadeiro sucesso para você? É a validação externa ou a satisfação interior? Você acredita que momentos de grande adversidade podem ser, na verdade, as maiores oportunidades de nossas vidas? Você acha que Lucas agiu certo ao se encontrar com Isabela uma última vez, ou deveria tê-la ignorado completamente? Deixe sua opinião nos comentários e dê uma nota de 1 a 10 para esta jornada de superação. Quero muito saber o que você pensa, pois sua opinião me ajuda a trazer histórias que realmente te cativem. Se você gostou desta história de reviravolta e empoderamento,
Por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma das emocionantes narrativas que postamos diariamente aqui. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela para mais uma história envolvente. Até breve. M.